Meus queridos irmãos, boa noite a todos. Com muita alegria, hoje participo da reunião que será realizada de forma virtual da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso. E hoje teremos como tema capítulo 19, item 7 do Evangelho e a questão 649 do Livro dos Espíritos. E para que a gente possa iniciar a nossa reunião, vamos realizar a nossa prece e peço a todos que mentalize, fazendo com que essas vibrações de paz, de amor, de carinho, de união, fraternidade esteja presente no lar de cada um de vocês. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois é o reino, o poder, a majestade e a glória para todo e sempre, que assim seja. Senhor Jesus, com muita alegria, iniciamos mais um estudo do Evangelho. Evangelho esse que preenche os nossos corações de muita paz, fazendo com que possamos fazer uma reflexão sobre as nossas vidas. Pedimos, Senhor, que ampare a todos que estão sofrendo, a todos aqueles que possuem problemas, que por sua vez encontram em situações difíceis. Agradecemos pela oportunidade da vida, pela oportunidade da família, da saúde, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em um só coração, fazendo com que esses seus ensinamentos continuem vivos e presentes na nossa vida. Assim seja. Meus irmãos, a lição objeto do estudo da noite de hoje é a lição do capítulo 19, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o capítulo 19 traz para a gente primeiro o título, A Fé Transporta Montanhas. E no seu item 7º, nós temos o subitem, A Fé Religiosa, Condição da Fé Inabalável. Iniciando a leitura, Kardec ele traz o seguinte ensinamento para todos nós. Diz vulgarmente que a fé não se prescreve. Daí, muitas pessoas dizerem que não é por sua culpa se não tem fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve. E o que é ainda mais justo, a fé não se impõe. Não, ela não se recomenda, mas se adquire, e não há ninguém que esteja privado de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais fundamentais, e não desta ou daquela crença particular. Não cabe à fé ir a eles, mas a eles ir ao encontro da fé. E se a procuram com sinceridade, a encontrarão. Tende, pois, por certo que aqueles que dizem não queríamos nada melhor do que crer, mas não podemos. O dizem dos lábios e não do coração, porque, em dizendo isso, tapam os ouvidos. As provas, entretanto, se multiplicam ao seu redor. Por quê? Pois se recusam em vê-las. Nuns é em negligência, em outros, medo de serem forçados a mudar seus hábitos. Na maioria, é o orgulho que recusa reconhecer uma potência superior, porque lhes seria preciso se inclinarem diante dela. Em certas pessoas, a fé parece
de alguma sorte inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Esta facilidade em assimilar as verdades espíritas é um sinal evidente de que o progresso anterior, em outros, ao contrário, elas não penetram, senão com dificuldades. Sinal não menos evidente de uma natureza atrasada. Os primeiros já creram e compreenderam. Trazem ao renascer a intuição do que saibam sua educação. Está feita. Os segundos têm tudo a aprender. Sua educação está por fazer. Ela se fará, e se não ficar concluída nesta existência, o estará em outra. A resistência do incrédulo, é preciso nisso convir, prende-se frequentemente menos a ele do que a maneira pelo qual se lhe apresentam as coisas. A fé é preciso uma base, e essa base é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega não é mais deste século. Ora, é precisamente o dogma da fé cega que faz hoje o maior número de incrédulos, porque quer se impor e exige a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. E essa fé contra a qual, sobretudo, se obstina o incrédulo, e qual é verdadeiro dizer que não se prescreve, não admitindo provas, ela deixa no espírito um vago de onde nasce a dúvida. A fé raciocinada, a que se apoia sobre os fatos e a lógica, não deixa atrás de si nenhuma obscuridade. Crê-se porque se está certo, e não se está certo, senão quando se compreendeu. Eis porque ela não se dobra, porque não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E se esse resultado que o Espiritismo conduz e triunfa também da incredulidade todas as vezes que não encontra oposição sistemática e interessada. O Livro dos Espíritos, nós temos a questão 649, onde tem a seguinte indagação: objetivo da adoração. Em que consiste a adoração? É a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, a alma se aproxima dele. Então, meus irmãos, ao realizarmos a leitura do capítulo 19, no item 7, bem como do Livro dos Espíritos, nós temos inúmeras reflexões. E primeiro, para que a gente possa entender melhor sobre essa questão da fé inabalável, é importante que a gente verifique o seguinte: o capítulo 19, ele traz aqui questões relacionadas no início do poder da fé, e logo seguida nós temos o subitem que nós estamos estudando, que é a fé religiosa, condição da fé inabalável. E quando a gente faz a leitura, a gente verifica que Kardec, ao transcrever essa passagem, ele traz para todos nós uma reflexão sobre a necessidade da fé raciocinada. E olha, Kardec naquela época, quando ele viu e conheceu as mesas girantes, ele simplesmente viu acontecer. Mas ele foi além.
ele buscou entender melhor do que era aquele fenômeno. Ele buscou conhecer e aprofundar sobre aquele fenômeno e descobriu que, de fato, né, diante de tudo que ele via, era simplesmente a manifestação dos espíritos. E a partir do momento em que ele viu isso e compreendeu essa situação toda, ele descobriu uma nova doutrina e codificou essa doutrina para todos nós. E com isso, o exemplo do Kardec que eu apresento para vocês, que ele, que era um cientista, um professor, né, era uma pessoa que tinha grandes questionamentos sobre o que estava acontecendo, ele foi um exemplo de que a fé raciocinada, ela é necessária para todos nós. E com isso, quando nós temos essa fé raciocinada, ela se torna inabalável. Justamente porque a partir do momento em que nós temos um ponto de vista, nós procuramos aprender sobre aquela situação que nós estamos lendo e aquela passagem do Evangelho, onde ali vem trazendo ensinamentos e procuramos compreender de forma mais aprofundada aqueles ensinamentos, esse sentimento que nos envolve é um sentimento de certeza de que tudo aquilo que é colocado para todos nós no Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi colocado com muito carinho e com muita dedicação de Kardec e, acima de tudo, procurando trazer, sem nenhum tipo de preconceito, muito menos sem nenhum tipo de dogma, ele trouxe todas as narrativas que, pelos estudos que ele fez e que foram apresentados pelos espíritos. A partir do momento disso, Kardec passa para a gente um verdadeiro tesouro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, meus irmãos, esse estudo que é feito por todos nós, ele acaba sendo uma vacina para que possamos, a partir da instrução, a partir do conhecimento, possamos ter essa fé raciocinada. E vendo aqui o item 7, nós podemos verificar o seguinte, que segundo o próprio Kardec, ele traz o seguinte comentário: dize vulgarmente que a fé não se prescreve, donde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Na verdade, a fé, ela não deve ser imposta às pessoas, e sim, ela tem que ser encontrada. A pessoa, ela tem que sentir a necessidade de encontrar aquela fé. E aí Kardec, ele traz a seguinte situação: em certas pessoas a fé parece de algum modo inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Então, em algumas pessoas que já estão com o coração aberto, né, que já estão preparadas, né, estão com expectativas, grandes expectativas para receber o ensinamento de Cristo, a partir do momento em que nós temos, ela recebe uma palavra, ela simplesmente ela aceita aquilo ali e procura, dentro daquilo ali, acalmar o seu coração e transformar a sua vida. E aí ele continua: em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram, sinal não menos evidente de naturezas retardatárias. E aí completa: as primeiras já creram e compreenderam, trazem ao renascerem a intuição do que souberam. Estão com a educação feita, as segundas tudo têm de aprender. Estão com a educação por fazer. Ela, entretanto, se fará, e se não ficar concluída nessa existência, ficará em outra. E aí, a bênção da doutrina espírita explica de uma forma com que a gente possa entender como que esse fenômeno acontece. Porque em algumas pessoas nós temos, em algumas pessoas elas têm a certeza
que aquilo que elas estão sentindo é verdade, ou que elas simplesmente ficam satisfeitas apenas com algumas manifestações, ou com alguma leitura, ou com alguma palavra. Por quê? Porque a gente está lembrando, e aí vem o Evangelho e traz para todos nós o seguinte, que nós estamos aqui, temos a oportunidade da reencarnação, e a partir do momento em que isso acontece, essas inúmeras reencarnações que nós tivemos atrás, e que já tivemos oportunidades de viver outras vidas, e que é verdade, porque o que morre é o nosso corpo, o nosso espírito é eterno, e a partir do momento em que nós temos a oportunidade de reingressar aqui na Terra, a partir do momento em que recebemos algum ensinamento, ou temos a oportunidade de conhecer o Evangelho, já é o suficiente para que possamos compreender e entender. Isso acontece com algumas pessoas, por quê? Porque elas já estão preparadas, já foram educadas, já tiveram outros momentos em que foram buriladas, justamente porque sabemos que a reencarnação ela faz com que isso aconteça. Justamente as ideias inatas provenientes de outras vidas afloram a partir do momento em que essa pessoa tem um contato com o Evangelho. E aí essa fé ela floresce de uma forma em que muitos não conseguem entender, mas o coração daquelas pessoas entendem. E aí, a partir do momento que elas recebem o ensinamento, elas conseguem compreender o ensinamento de uma forma mais ampla. Já em outros casos, conforme o próprio Evangelho vem trazendo e vem explicando para a gente, algumas pessoas não estão ainda preparadas. São pessoas ainda que não tiveram a oportunidade do conhecimento. São pessoas que ainda não tiveram a oportunidade da instrução. E aí, esse é o primeiro momento que se depara com o Evangelho. E com isso, diante dessa dificuldade que eles têm, justamente pelo fato do desconhecimento, que é natural, é possível que demorem um pouquinho para poder assimilar e aprender. Mas quando isso acontecer, eles estarão assimilando e aprendendo da mesma forma do que aconteceu com o meu primeiro exemplo. E aí, Kardec, ele continua na lição do Evangelho. A resistência do incrédulo, devemos convir, muitas das vezes provém menos dele do que da maneira por que lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. E é importante que a gente entenda que, de fato, quando a fé ela é uma fé cega, ela é imposta, ela é colocada de uma forma onde as pessoas ficam em dúvida, inclusive, da própria inteligência, e ela é colocada de uma forma com que as pessoas elas começam a fazer reflexões sobre como isso é possível, por que deve ser assim, não teria como ser de outra forma. A partir do momento que ela é colocada dessa forma, e que existem inúmeras interpretações do Evangelho, essa fé, ela gera uma resistência natural das pessoas. Porque, segundo o próprio Evangelho, a fé cega, ela já não é mais deste século. Tanto é verdade que, precisamente, o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número dos incrédulos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ela pretende impor-se exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. Então, a partir do momento em que isso é imposto para o homem, né, e aí ele deixa de raciocinar e deixa de viver aquilo que ele pode viver,
e que ele sabe que ele deve viver, a partir desse momento, aquele homem que não está preparado, aquela pessoa que ainda tem a dificuldade de receber a fé, ela se afasta. Porque ela fica na dúvida, ela fica sem entender, será que realmente eu devo? E é por isso que Kardec vem trazendo para todos nós que, na verdade, a fé inabalável, ela ocorre a partir do momento em que encarar frente a frente a razão. E aí ele completa, em todas as épocas da humanidade, porque a partir do momento em que nós começarmos a pensar nessa fé de uma forma diferente, onde começamos a entender, né, o Evangelho, e não só entender, mas compreender ele de uma forma aprofundada, com certeza a fé na nossa vida ela vai se tornar inabalável. E para que a gente possa, inclusive, entender melhor sobre o significado da fé para todos nós, e isso faz parte, inclusive, né, dessa fé raciocinada, é importante a gente lembrar o seguinte: a fé ela vem do latim fides, que é justamente fidelidade. E é fidelidade a Deus, aos seus princípios, onde nós devemos ter firmeza de opinião em algo que é verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança de que depositamos nessa ideia ou fonte de transmissão. E todos nós que temos como base o cristianismo, nós sabemos que a partir do momento em que Jesus veio aqui na Terra, e ele veio para poder justamente trazer para todos nós a boa nova, que é o Evangelho, né? E que ele, quando veio aqui na Terra, o mundo vivia uma situação terrível de barbárie, de sofrimento, de angústia, onde os homens eles não conheciam o que era verdadeiramente amar, onde eles não sabiam o que era o perdão, onde os homens viviam situações em que eles, por pouca coisa, estavam se matando, se decepando ou provocando tristeza e muitas das vezes destruição. Tudo isso por conta de ambição, tudo isso por conta de orgulho, tudo isso por conta do egoísmo. E Jesus, dentro da sua infinita bondade, como governador da terra, veio trazer para a gente essa boa nova, que é o seu Evangelho, onde ele trouxe como símbolo e base dessa boa nova o amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, onde ele mostrou para todos nós que valia a pena seguir os seus ensinamentos, fazendo com que cada um de nós tivéssemos certeza que verdadeiramente ele era o caminho, a verdade e a vida. Ele transformou e transforma até hoje a vida de todos nós. Ele foi o maior exemplo em que tivemos reencarnado aqui na Terra, onde desde o seu nascimento, quando ele nasceu humildemente numa manjedoura com os animais, mostrando a necessidade da humildade, da simplicidade, seguindo, crescendo com a sua família, com sua mãezinha, com seu pai, procurando fazer o melhor para com eles, mostrando para todos nós a necessidade da piedade filial. Trabalhando, porque aprendendo o ofício da carpintaria com seu pai José, mostrando da necessidade do trabalho. E aos 30 anos, quando ele iniciou a sua caminhada, com o sentido de trazer para todos nós essa boa nova, através dos seus exemplos, porque ele não escreveu uma palavra sequer. Quem escreveu essas palavras, quem escreveram essas palavras
foram os seus discípulos, sendo que 2 deles conviveram com ele, que foi Mateus, o Evangelho de Mateus, Levi, e que foi João, que inclusive após a sua morte de Jesus, João ficou com Maria, tomando conta de Maria até o seu desencarne. E além disso, nós tivemos também Marcos e Lucas. Lucas, grande companheiro de Paulo de Tarso. Lucas teve também a oportunidade de complementar todos os escritos que foram deixados por Paulo, e ele transformou esses escritos em um evangelho. E da mesma forma, Marcos, que também teve a oportunidade de conhecer Paulo, foi também o responsável em um evangelho. Ou seja, esses 4 evangelhos são bases para que a gente possa entender melhor a doutrina cristã. Mas Jesus, naquela época, ele não podia falar tudo. E ele prometeu um consolador. E esse consolador hoje nós temos, que é o Espiritismo, que foi codificado por Allan Kardec. E através do Espiritismo nós temos ele como base da nossa vida, sendo ele religião, filosofia e ciência. Onde, através do Espiritismo, das inúmeras obras que foram psicografadas por Chico Xavier e por outros médios, pelos inúmeros narrativas que estão nos livros espíritas, nós temos a oportunidade de nos conhecer um pouquinho daquilo que foi um presente dos espíritos para todos nós, com o intuito de nos auxiliar nessa nossa jornada aqui na Terra. Jornada essa muito difícil, mas que a partir do momento em que acreditamos, a partir do momento em que temos fé de que o sofrimento ele não é eterno e que de fato a nossa vida ela é passageira e que as oportunidades que são nos dadas devemos aproveitá-las. Quando regressamos lá para o mundo espiritual, nós estaremos chegando com a consciência tranquila do dever cumprido. Por quê? Procuramos fazer o melhor aqui. E não só na teoria, mas na prática, exercitando tudo isso que nós temos a oportunidade de estudar no nosso dia a dia, através do convívio com a família, no convívio com as pessoas, no trabalho. A nossa família é a nossa primeira escola, onde nós temos hoje a santa bendita, a santa bênção de, através do isolamento social, estarmos cada vez mais reunidos, procurando acertar as nossas arestas e procurando, através da união da família, transformar a nossa vida e realizar a nossa reforma íntima. A bênção que Deus vem nos dando, a oportunidade da nossa transformação, ela está aí, todos os dias batendo na nossa porta. Agora, é preciso ter fé. Agora, a fé, ela, sem obra, ela é morta. Vamos trabalhar, vamos praticar, vamos fazer com que essa nossa fé, ela se torne inabalável, justamente pelo simples sentimento de compreender o Evangelho e viver todos os dias aquilo que nós temos aqui neste Evangelho. E com o intuito de ilustrar essa passagem de hoje, esse estudo de hoje, trago para vocês, meus irmãos, uma pequena passagem do livro Boa Nova, onde eu não vou fazer a leitura do livro dessa passagem de forma integral. Apenas irei trazer aqui um trecho da passagem, onde nós temos o capítulo 15, a história de Joana de Cusa. Joana de Cusa, ela, entre a multidão que invariavelmente acompanhava Jesus nas pregações do Lavo,
achava-se sempre uma mulher de rara dedicação e nobre caráter, das mais altamente colocadas na sociedade de Cafarnaum. Tratava-se de Joana, consorte de Cusa, intendente de Antipas, na cidade onde se conjugava interesses vitais de comerciantes e de pescadores. Joana possuía verdadeira fé, contudo não conseguiu forrar-se as armaduras domésticas porque seu companheiro de lutas não aceitava as claridades do Evangelho. Considerando seus dissabores íntimos, a nobre dama procurou o Messias. Numa ocasião em que ele descansava em casa de Simão, ele expôs a longa série de suas contrariedades e padecimentos. O esposo não tolerava a doutrina do mestre. Alto funcionário de Herodes, em perene contato com os representantes do império, repartia a sua preferência religiosa, ora com os interesses da comunidade judaica, ora com os deuses romanos, o que lhes permitia viver em tranquilidade fácil e rendosa. Joana confessou ao mestre os seus temores, suas lutas e desgostos no ambiente doméstico, expondo suas amarguras em face das divergências religiosas existentes entre ela e o companheiro. Então, meus irmãos, nessa primeira passagem da lição de Joana de Cusa, ela traz aqui para a gente um sofrimento íntimo dela, de que o seu esposo ele não acreditava nos ensinamentos de Cristo, porque ele simplesmente achava que aqueles ensinamentos não eram corretos. Mas Jesus, através da sua sabedoria, Jesus, através do seu magnetismo, mostrou para Joana que a partir do momento em que ela voltar para casa com o coração pacificado e, acima de tudo, procurar amar aquele seu companheiro, procurar demonstrar através dos exemplos como ele deve ser e como ela deve agir, e quando ela for chamada, procurando responder as suas dúvidas com carinho ou até mesmo com energia, mas sempre sendo fiel a Deus. E aí vem a necessidade dela, Joana, de continuar tendo fé. Continue tendo fé. Tenha paciência, Joana. Tenha tranquilidade, Joana, que tudo vai dar certo. O tempo passou, os anos passaram e, cheia de alegria sincera, depois de muito tempo, seu marido veio falecer. E, depois de muito tempo, ela procurou, premiada, né, de necessidades mais duras, ela, a dama de Cafarnaum, procurou trabalho para se manter com o filhinho que Deus lhe confiara. Alguns amigos lhe chamaram a atenção, tomadas de respeito humano. Joana, no entanto, buscou esclarecer-lhe, alegando que Jesus igualmente havia trabalhado, calejado as mãos nos serrotes de modesta carpintaria e que, submetendo-se ela a uma situação de subalternidade no mundo, porque naquela época as mulheres elas não eram valorizadas, elas eram preteridas, e o fato dela ainda ser uma viúva, isso ainda dificultava mais ainda, mas ela ia se dedicar primeiramente ao Cristo de que havia feito escrava devota. Cheia de alegria sincera, a viúva de Cusa esqueceu o conforto da nobreza material, dedicou-se aos filhos de outras mães, ocupou-se com as mais subalternos afazeres domésticos para que seu filhinho tivesse pão. Mais tarde, quando a neve das experiências do mundo se alvejou, os primeiros anéis da fronte uma galera romana conduzia,
em seu bojo na qualidade de serva humilde. Então, Joana, depois que ela já estava muito velhinha, ela foi presa pelos romanos como uma cristã que era. No ano 68, quando as perseguições ao cristianismo iam intensas, vamos encontrar num dos espetáculos sucessivos do circo uma velha discípula do Senhor amarrada ao poste do martírio ao lado de um homem novo que era seu filho. Ante o vozeiro do povo foram ordenadas as primeiras flagelações. Abjura! Exclama um executor das ordens imperiais de olhar cruel e sombrio. A antiga discípula do Senhor contempla o céu sem uma palavra de negação ou de queixa. Então o açoite vibra sobre o rapaz seminu, que exclama entre lágrimas: Repudia a Jesus, minha mãe! Não vês que nós perdemos? Abjura por mim, seu filho! Pela primeira vez, dos olhos da Marte corre a fonte abundante das lágrimas. As rogativas do filho são espantadas de angústia que lhe relataram o coração. Abjura, abjura! Joana ouve aqueles gritos recordando a existência inteira. O lar risonho e festivo, as horas de ventura, os desgostos domésticos, as emoções maternais, os fracassos do esposo, sua desesperação e sua morte, a viuvez, a desolação e as necessidades mais duras. Em seguida, ante os apelos desesperados do filhinho, recordou que Maria também fora mãe, e vendo seu filho Jesus crucificado no madeiro da infâmia, soubera conformar-se com os desígnios divinos. Acima de todas as recordações, como alegria suprema de sua vida, apareceu-lhe ouvir ainda o mestre em casa de Pedro a dizer-lhe: Vai, filha, sê fiel. Então, possuída de força sobre-humana, a viúva de Cusa contemplou a primeira vítima ensanguentada e, fixando no jovem um olhar profundo e inexprimível da sua dor e da sua ternura, exclamou firmemente: Cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo é preciso ser fiel a Deus. E esse tempo, com os aplausos delirantes do povo, os verdugos lhe incendiavam em derredor achas de lenha embebidas em resina inflamável. E poucos instantes as labaredas lambearam-lhe o corpo envelhecido. Joana de Cusa contemplou com serenidade a massa de povo que lhe não entendia o sacrifício. Os gemidos de dor lhe morriam abafados no peito opreso. Os algozes da Marte cercaram-lhe de impropérios a fogueira. O teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? Perguntou um dos verdugos. A velha discípula, concentrando a sua capacidade de resistência, teve ainda forças para murmurar: Não apenas a morrer, mas também a vos amar. Nesse instante, sentiu que a mão consoladora do Mestre lhe tocava suavemente os ombros e lhe escutou a voz carinhosa e inesquecível: Joana, tem bom ânimo, eu estou aqui. Então, meus irmãos, essa lição ela traz para todos nós, através da história de Joana de Cusa, como é importante termos a compreensão
dos ensinamentos deixados pelo Cristo, porque só através dessa compreensão é que fazemos com que a nossa fé ela se torne inabalável. Que Deus nos ampare, nos proteja e continue sempre conosco. Muito obrigado pela atenção de todos. Que assim seja.